Oi. Estão ouvindo agora, galera? Todo mundo saiu. Não, foi eu que encerrei e voltei. Vocês estão me ouvindo? Sim. Antes vocês estavam me ouvindo? Que? Sim. E por que vocês não responderam? A gente respondia assim, tio. A gente falou, tio. Oi? A gente A tava gente falando. Ah, tá. Não, não. Beleza. É porque isso aconteceu na aula do sexto ano. Vocês me ouviam, os meninos me ouviam e eu não ouvia vocês. Então, provavelmente vocês estavam me falando e eu não estava ouvindo. Isso aconteceu na turma do sexto ano. Se tivesse com a câmera ligada, eu ia saber que vocês estavam me respondendo, né? Mas ninguém estava me respondendo, eu falei, vou encerrar e vou voltar. Tá ouvindo Isso a aconteceu... gente, professor? Agora eu tô, Thiago. Antes eu não estava, não. Eu não estava ouvindo. Acho que vocês estavam me ouvindo e eu não. Isso aconteceu na aula do sexto ano também. No sexto ano estava com a câmera ligada, eu via os meninos gesticulando, né? E eu não ouvia nada, enfim. Se você quiser até deixar o áudio aberto, se não tiver muito barulho no ambiente, galera, porque aí eu vou ter a percepção se vocês estão me ouvindo ou não. Enfim, eu parei perguntando sobre o Diego, tá aí? Eu vi o Diego Farias. Diego, você tá aí, meu filho? Diego. Ei, ô Diego, dá uma olhadinha lá no link da prova, porque você começou a fazer minha prova, mas não terminou, não. Não está encerrado a prova, não sei o que aconteceu. É o Diego e outra pessoa. Não, calma, Davi, calma. Diego e Davi Bob. O Davi tá aí? Sobre a prova ainda, galera. Davi Bob tá aí, não, né? Davi Bob tá não. Galera, vamos lá. Liga o áudio e fala, melhor do que falar no chat. Eu pedi a vocês para definirem o que era imigrantes ilegais e refugiados, a diferença de um para o outro. A gente chegou à conclusão que o refugiado é o cara que é forçado a sair do seu lugar, do seu terra, do seu país, e ele é acolhido em um outro país. Na África, que eu estava falando, é muito comum a gente ter campos de refugiados, campos imensos de refugiados. A gente tem campos de refugiados na África que chega a ter 1 milhão de pessoas dentro de um cercado, uma área cercada com várias barracas protegidas pelo exército da ONU, né? O exército da ONU são países que vão mandar tropas militares para fazer a proteção daquele determinado grupo ali. Muito bem. Por que que na África a gente tem um caso tão específico como esse, galera? Olha só, o continente africano ele é marcado por um processo histórico chamado de neocolonialismo. Vocês já estudaram sobre isso? A colonização do continente africano? Não. Sim ou não? Muito bem. O que acontece com a África, Malu? O continente africano ele foi colonizado depois do continente americano. Isso aí eu expliquei para vocês no início do ano. Eu dei uma revisada, a gente falando sobre desenvolvimento econômico, a gente falou mais ou menos um pouquinho sobre isso. O continente africano ele foi colonizado depois do continente americano, certo? Houve no continente africano, perdão, um negócio chamado partilha do continente africano, partilha da África. O que é essa partilha, galera? Deixa eu pegar na internet aqui antes. Explicar para vocês direitinho. Fronteiras artificiais. Tá. Deixa eu compartilhar a tela aqui. Vocês estão vendo uma pesquisa do Google aí, não estão?
Vocês estão vendo a pesquisa do Google, então? Sim. Estamos. Olha só. Vocês estão vendo essa... Ah, não, deixa eu pegar esse aqui é melhor. Esse aqui é melhor. Vocês estão vendo aí, divisão da África, não estão vendo? Colorido, França, Inglaterra, Alemanha, é isso que vocês estão vendo? Sim. Sim. Isso. Isso aconteceu, galera, lá no século XIX, 1800 e bolinha, quando as potências europeias, vocês estão vendo aí, França, Inglaterra, Alemanha, resolveram dividir o território africano em áreas coloniais. Né? Por isso que é chamado de neocolonialismo, que é uma nova forma de colonizar o continente africano. Né? Criou áreas coloniais. Cada pedaço desse aqui pertencia a um país europeu, tá vendo? Ó? Espanha, Itália, mapa menor aqui, cheio de divisão, muito dividido. Vocês estão vendo, então? Essa divisão aqui é uma divisão étnica do continente africano. O que é a divisão étnica do continente africano? Quer dizer que cada pedacinho desse aí, minúsculo que está aí, deixa eu tentar aumentar essa imagem aqui, ver se eu consigo. Fiz besteira. Deixa aqui. Cada pedacinho desse aqui, galera, seria um território... Ah, tá, essa que eu tenho que fazer. Cada pedacinho desse aí é um território de um grupo étnico diferente. Quando os europeus dividiram essas terras, eles não se preocuparam com a divisão étnica do lugar. Eles não se preocuparam que eu tinha grupos étnicos diferentes dentro do mesmo território. Eles fizeram uma divisão de acordo com os seus interesses. Bacana? Os europeus dividiram o continente africano de acordo com seus interesses. Criou-se a partir daí o que os livros vão chamar de fronteiras artificiais, certo? Procura para mim aí no primeiro parágrafo da página 81 o termozinho fronteiras artificiais, galera. Tá lá na 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, nona linha. Tá escrito fronteiras artificiais. Procura aí. Encontraram aí? Encontraram as fronteiras? Então, as fronteiras artificiais foi uma delimitação territorial que os europeus impuseram no continente africano. Mas como que isso vai, que diferença que isso vai fazer no continente africano atual, no território africano atual? Quando os europeus abandonaram, os países africanos se tornaram independentes das colônias africanas, das colônias europeias, eles se tornaram países independentes, certo? Quando eles se tornaram países independentes, a divisão territorial que foi feita, que foi estabelecida na África, dos países independentes agora do continente africano, vai seguir um parâmetro parecido com o que os europeus criaram. Vai criar uma linha, um desenho de fronteiras parecido com o que os europeus desenharam lá na época da partilha da África. Qual é o problema disso, galera? O problema disso é que eu tenho grupos étnicos rivais dentro de um mesmo território. Quais vão ser as consequências disso? Eu vou ter grupos étnicos brigando, guerrilhando pelo poder político daquele país, certo? Então eu vou ter no continente africano muitas guerras, muitos conflitos motivados por questões políticas, influenciados por essas fronteiras artificiais. Conseguiram entender alguma coisinha? Então, as fronteiras artificiais, de maneira bem resumidinha agora, as fronteiras artificiais foram fronteiras criadas pelos países europeus na época da colonização. Tira essas parcelas, não é para grifar nada. Galera, é para grifar tudo que eu estou falando, certo? Mas preocupa não, vai dar certo. Vocês vão entender o que a gente vai fazer depois.
O que é as fronteiras artificiais? São os limites territoriais impostos pelos países europeus na época do período colonial. Como que isso vai refletir no território africano? Vai refletir porque você vai colocar... Espera aí, Davi. Vai refletir por quê? Porque você vai colocar grupos rivais dentro de um mesmo território. Bacana? Então, é dessa forma que as fronteiras artificiais vão influenciar nos conflitos étnicos no continente africano. Então, eu vou ter muitos conflitos. Se eu vou ter muitos conflitos, eu vou ter muita migração. Eu vou ter muitas pessoas fugindo desses conflitos. Então, por isso que no continente africano eu vou ter muitas guerrilhas, muitos conflitos armados, muita confusão, muita guerrinha, e eu vou ter, consequentemente, muitos refugiados. Por isso que os campos de refugiados imensos, muito grandes, se concentram no continente africano, certo? Não é só por causa da questão da pobreza, mas também por causa desses conflitos. Uma outra coisa que também faz com que a galera na África vai se movimentar muito, vai andar muito, vai ter um processo de migração muito intensa, é as questões ambientais, certo? Então você associa tudo isso, o problema ambiental, o problema de seca, o problema de falta de alimentos e tal, mais o problema dos conflitos, eu vou ter no continente africano uma condição de refúgio, de busca por refúgio muito grande. Tá. Davi, por que eu não vou sublinhar para vocês? Porque vocês vão fazer isso. Qual é a tarefa de vocês, galera? Olha só. A tarefa de vocês tem aula hoje... Peraí. Eita. Eu acho que foi ontem e hoje a aula, né? Eu nem coloquei no Alunos Book, porque eu vou colocar depois da aula. Cadê, gente? Aqui. Galera, o que vocês vão fazer para mim? Né? Vocês vão fazer para mim... Gente, o que eu fiz? O que vocês vão fazer para mim? Vocês vão dar uma lida nessas páginas 76 até 79. Vocês vão sublinhar tudo que a gente falou, tudo que a gente explicou, esses conceitozinhos de refugiados, de imigrantes ilegais, das fronteiras artificiais do continente africano, as consequências dessa fronteira artificial para o continente africano. Vocês vão fazer isso para mim, vocês vão sublinhar. E vocês vão fazer duas coisas a mais. Vocês vão fazer uma pesquisa pequena para mim, não precisa ser coisas muito grandes. Vocês vão pesquisar uma notícia sobre migração, certo? Qualquer notícia sobre migração. Tente pegar notícias mais atualizadas, para vocês explicarem o que tem que ter nessa notícia. Vai ser sobre migração, ou seja, sobre movimento populacional. Tem que ter a direção do fluxo, ou seja, de onde que a galera está indo e para onde a galera está indo, e a motivação. A motivar as informações para a gente. A direção... Que é, gente? Tá. Vamos lá. O que vocês vão fazer para mim? Vocês vão fazer uma pesquisa, pesquisar uma notícia sobre migração, e nessa notícia tem que ter a direção do fluxo migratório, de onde a pessoa está saindo, para onde que a pessoa está indo. E a motivação. O porquê que esse grupo de pessoas estão fazendo isso. Beleza? Isso é uma coisa que vocês vão fazer. A outra coisa que vocês vão fazer é o seguinte. Nós estamos, galera, no capítulo 5. Nós estamos estudando no capítulo 5 e eu preciso estabelecer um parâmetro de nota para vocês desde o capítulo 1, certo? Eu tenho umas atividadezinhas que eu passei para vocês que eu tenho registrado quem fez e quem não fez. Eu tenho a atividade do mapa, eu tenho a atividade de pesquisa que eu tenho registrado. Só que as atividades do caderno eu não tenho registrado. Que eu ia fazer isso, só que aí as aulas parou, enfim, não consegui fazer. Eu vou colocar no Alunos Book agora, na hora que encerrar a aula, eu vou lá colocar o meu e-mail para vocês criarem um arquivo de fotos de todas as atividades do livro
do capítulo 1 ao capítulo 4, inclusive as atividades do caderno suplementar, certo? Vocês criam um arquivo e manda para mim, só do livro. As atividades do caderno, que foi a pesquisa e o mapa que eu passei, eu já tenho, certo? Perguntas? Eu te mando até quando? Segunda-feira. Vocês têm hoje, sábado e domingo para organizar isso aí, certo? Não crie vários arquivos. Tenta criar um arquivo só e mandar um e-mail só, para ficar fácil de eu organizar. Não esqueçam de se identificar, inclusive, com a turma, porque eu dou aula para todas as turmas, certo? Então coloca lá, Gabriela Fernandes, 8º ano, beleza? Alguma dúvida? A prova vale 10, Gabi. É para mandar por e-mail. Vamos lá. Tá. O que vocês vão fazer, tio? Mas para quê? Não sei que o Thiago perguntou isso. Se você colocar certinho, vou colocar no notebook agora. É para mandar por e-mail? Sim, vou colocar o e-mail lá. A prova vale 10 pontos. Alguma dúvida, galera? Vocês têm 2 coisas para fazer até a minha próxima aula. Que dia que é a minha próxima aula? A próxima aula eu acho que é quinta-feira que vem, se não mudar o horário. Mas eu preciso disso. Vamos lá, deixa eu ver aqui. 8º ano. Quarta-feira, alunos book. Eu vou lançar a aula de hoje ainda. Eu vou colocar isso que eu acabei de falar com vocês, que eu não lancei ainda. Isso que eu tô falando vai estar na aula de hoje, tá? Muita coisa, tio? Ô, Davi, você tem 2 coisas para fazer. Tirar a foto daquilo que você já fez. Fala, Arthur. Ah, tá. Galera, tá entendido? É porque ela já acabou, né? Tá entendido? A pesquisa, certo? E a foto das atividades. Beleza? Do capítulo 1 ao capítulo 4. E a pesquisa, tio? A pesquisa eu vou corrigir na próxima aula. Beleza? A pesquisa a gente vai debater na aula. Porque aí eu vou anotar igual eu fiz com o debate. Aquele debate nosso também vai valer nota. Bacana? Então, a pesquisa não precisa te mandar por e-mail. Não, a pesquisa não. A pesquisa a gente vai debater na próxima aula nossa. Beleza? A próxima aula, por enquanto, é quinta-feira, Thiago, se não mudar o horário. Eu vou parar de responder vocês pelo chat para vocês abrirem o áudio e falar. Galera, beijos. Até a próxima aula. Deixa eu encerrar por aqui. Quer falar, Tchau, Luiz? tio. Tchau, tio. Obrigado. Tchau, Manu. Parabéns pela prova, hein? Galera, todo mundo que tirou acima de 7, parabéns. Quem tirou abaixo de 6, vamos estudar para a gente não sofrer nas próximas aulas, nas próximas provas. Fiquem com Deus, até a próxima aula. Sim, Luiz. O capítulo 1 é o capítulo 4.